Nunca façam doações. Não deem nada em vida. Nunca façam como eu, porque senão vocês ficam sem nada. Pessoal, estamos aqui hoje, à noite, domingo, praticamente 20 horas. Por quê? Porque a mentira, nós não podemos permitir que a mentira passe uma noite de tranquilidade. Nós não podemos permitir que a mentira possa sonhar, porque quando a mentira sonha, a justiça tem pesadelos. Foi dito hoje pelas filhas do Stênio, na televisão, no Domingo Espetacular, primeiro, que elas souberam do processo através de redes sociais, através das mídias. Vai ser mostrado aqui nesse vídeo para você a data da primeira matéria que foi publicada na mídia a respeito do caso do Stênio Garcia, que foi em março de 2026. Contudo, a procuração essa específica, constando o número do processo, da doutora Silvia Drummond, a advogada que hoje representa as filhas de Stênio, é datada do dia 12 de fevereiro de 2026. 12 de fevereiro, elas assinam a procuração com a doutora Silvia, que também é presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Rio e presidente da OAB e vice-presidente da OAB do Rio de Janeiro. Doutor, mas o que isso tem a ver? Agora eu vou explicar para vocês o que eu falei na matéria da Record e que foi cortado. Gravamos, mas esse pedaço, infelizmente, não foi ao ar. Talvez, é o que acreditamos, pelo espaço, porque ia ter um jogo, enfim, não vou entrar nesse mérito. O que acontece? Dia 12 de fevereiro é assinada a procuração com a doutora Silvia, e a doutora Silvia Drummond ela só se habilita, ou seja, ela só coloca essa procuração nos autos do processo no dia 15 de abril de 2026. Portanto, 2 meses depois de ter conhecimento do processo. As filhas de Stênio hoje afirmaram que tomaram conhecimento do processo através da mídia. A doutora Silvia já sabia dele e não se habilitou. Então elas não estariam fugindo dessa citação? Por que a demora nessa habilitação, se não o intuito de gastar tempo do Stênio, que aos 94 anos, infelizmente, nós sabemos qual é a realidade do idoso hoje no Brasil. Com uma saúde frágil, que Deus nos livre e guarde, alguma coisa aconteça, o processo é extinto pelo falecimento. Então é uma busca por isso. Dizem que o Stênio, de alguma forma, está sendo instrumentalizado, que ele não está sabendo do que acontece. Ele está aqui do meu lado. Ele está ouvindo tudo que nós estamos falando. Outro ponto, dia 12 de fevereiro, ela já tem a procuração, mas não consta nos autos. Tem uma decisão da juíza da terceira vara civil da comarca da capital do Rio de Janeiro, doutora Maria Cristina Slaide, que determina, antes da advogada delas entrarem no processo, que nós, Stênio e sua defesa, juntemos aos autos um processo de 1994 que a Clarice Piovesan, ex-esposa do Stênio, moveu contra ele naquela época por danos morais. Ocorre que esse processo não tem qualquer relação com esse processo atual. Mas, doutor, por que a juíza fez esse pedido? Porque a Clarice, parte alheia, estranha, terceira alheia a essa causa, a esse processo, disse ao oficial de justiça, quando foi citar quem estava morando no imóvel da Barão da Torre, vejam bem, o oficial de justiça não foi com o intuito de citar a Clarice, foi com o intuito de citar quem estivesse morando na Barão da Torre. Fosse Clarice, fosse alguém, um inquilino, não propriamente dito ela. Ela informa o oficial de justiça da existência do processo de 94, mas ela não cita o número desse processo. A juíza, antes mesmo da advogada das filhas entrar de fato dentro da relação processual, ela exara, ou seja, ela expede ali uma decisão falando que nós deveríamos juntar esse processo e cita o número integral desse processo. Doutora Maria Cristina, é uma dúvida, por favor. Como é que a doutora conseguiu o número desse processo, se nenhuma parte citou esse número dentro dos autos? Se Vossa Excelência, com todo respeito, conseguiu esse número, foi atrás desse número, Vossa Excelência saiu, então, da inércia jurisdicional, ou seja, abandonou a inércia, a neutralidade da magistratura, uma neutralidade que é devida, obviamente, para correr atrás de prova, para auxiliar uma das partes. Então isso, no meu entendimento, se é que isso aconteceu, é um questionamento, não uma acusação, já seria uma questão grave que precisa ser analisada. Contudo,
Temos o fato da procuração da doutora Silvia ser datada do dia 12 de fevereiro, mas ainda não tem ingressado, e a decisão da juíza ser de março. Ou seja, é possível, é apenas uma conjectura, é possível que a doutora Silvia tenha ido despachar com a juíza do processo, já com essa procuração, mas sem estar nos autos do processo, e ter informado essa numeração? Esse é o meu questionamento. Existem perguntas nesse processo que estão sem resposta, e é o que nós queremos, uma resposta. Agora, um outro ponto. Doutor, mas por que o senhor acha que esse processo ele não está sendo um processo correto, que esse processo não está sendo imparcial? Eu explico. Desde o primeiro momento que esse processo foi aberto, entramos com um pedido de gratuidade de justiça para o Estênio Garcia, comprovando a situação de vulnerabilidade social. A juíza de plano negou o direito a ele da gratuidade. Tivemos que recorrer em sede de agravo. A juíza, então, vendo que subiria para o tribunal, ela reconsidera a sua decisão e dá a gratuidade. Pedimos a liminar com tutela de urgência. O que é isso? Para que o Estênio pudesse ter acesso ao seu imóvel, para que ele pudesse ter o direito de usufruir do bem como usufrutuário vitalício, como único usufrutuário vitalício, e poder, com o aluguel, pagar o seu plano de saúde. Esse direito dele está amparado, está escorado na ônus reais, que mostra que ele é o único beneficiário. Mas a juíza negligenciou esse documento. Ela quer ver um processo de 1994 que não cabe mais recurso, independente do que esteja lá dentro. Só que não tem absolutamente nada lá dentro. Então vocês entendem o problema nessa relação? Que nós estamos em 2026 com um juízo e com uma outra advogada tentando discutir, rediscutir na verdade, um processo que já resta fossilizado? Esse é o maior dos problemas. Então eu pergunto, existe imparcialidade nesse caso? Eu tentei por 2 vezes despachar com a douta magistrada, não fui recebido. Eu pergunto, será que a douta advogada ex-adversa é recebida? Agora, nesses dias, nós ficamos sabendo da contratação do Vorcaro, do Banco Master, de 2 escritórios de 2 ex-presidentes da OAB. Nosso colega, doutor Sérgio, um criminalista aqui do Rio, postou no Instagram dele falando sobre isso. Sobre a questão de presidentes, vice-presidentes e pessoas do alto escalão da OAB defendendo causas nesse sentido. Isso é incompatível em nosso sentido. E mais do que isso, se a doutora Silvia já sabia do processo no dia 12 e ela só junta 2 meses depois essa procuração nos autos do processo, então ela deu causa ao atraso da justiça. Eu pergunto, essa conduta, ela é compatível com a presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Rio de Janeiro? Eu acredito que existe uma incompatibilidade. Ela viu e tem 30 anos de história do direito civil do Rio de Janeiro. Ela sabe o que é uma ônus reais, ela sabe a força desse documento. Ela sabe tão bem quanto nós que o direito habita ao lado do Estênio Garcia. E aí eu pergunto, dentro disso, por que ela não tentou um acordo conosco? Por que ela preferiu ir por esse caminho? De demorar o processo, de atrasar a marcha processual? É outro questionamento que eu faço. Então, será que não existe uma tentativa, entre aspas, é mais uma pergunta, né, de mercantilização da profissão? Por quê? O direito, a advocacia é um munus público. Ao passo que ela sabe que o direito está do lado do idoso e ela ainda assim não tenta instruir os seus clientes ao ponto de compreenderem que elas estão equivocadas e que elas deveriam pelo menos buscar um acordo, buscar uma harmonização familiar para que cheguemos a um consenso, então ela estaria trabalhando unicamente pelos honorários. O advogado precisa dos honorários, mas os honorários não podem ser um fim em si mesmo. Existe um munus público que precisa ser respeitado. Sem isso, a advocacia se torna o quê? Um balcão de negócios? E isso não feriria, então, o princípio da não mercantilização do direito? Fica aqui mais um questionamento. Então são muitas perguntas sem resposta. Hoje foi dito que ele é milionário, né? Foi dito por elas que ele é milionário. Onde está esse dinheiro? Inclusive, não se preocupem, nós vamos provar isso porque eu já ingressei, fica agora o aviso, ingressamos na semana passada com uma ação de alimentos em nome do Estênio. Então, na ação de alimentos, vão ser juntados toda a quebra do sigilo bancário dele, todos os bens dele vão ser expostos nessa ação de alimentos. E o de vocês também, porque nós requeremos a quebra do sigilo fiscal junto ao Cisbajude. Nós requeremos também a juntada das declarações de imposto de renda de vocês e as faturas de cartão de crédito de vocês, para que possamos aquilatar qual é o valor correto da pensão alimentícia. Então essa mentira, ela também vai ser desmontada.
Nós não temos pressa. Nós trabalhamos do lado de cá com documentos. O lado de lá hoje trabalhou mais uma vez com narrativas. Onde está a documentação, eu pergunto? Agora a nossa está aqui. Senhores, uma boa noite. Peço a vocês apenas que estão assistindo, divulguem. Léo Dias, outros canais que tenham interesse na justiça, de fato, divulguem. Precisamos da ajuda de vocês. E outros advogados, meus colegas, eu chamo vocês para dentro dessa causa. Chega, nós pagamos a anuidade da OAB, nós temos o direito de advogar livremente, sem esse tipo de pressão que é feita pelo, entre aspas, do nosso próprio órgão de classe. A OAB, na minha primeira manifestação, deu uma nota oficial dizendo que não haveria problema, que não haveria uma mistura entre a pessoa da doutora Silvia Drummond e o órgão de classe. Se não tem essa mistura, por que se pronunciou? Por que o órgão de classe decidiu se pronunciar? Se pronunciaria pelo doutor João, pelo doutor Pedro, pelo doutor Paulo? Eu entendo que não. A justiça prevalecerá. Não importa o tamanho do nosso oponente, nós vamos brigar até o fim. No vídeo de hoje, as filhas do Stênio ainda aproveitaram para afirmar que a mãe delas, a Clarice Piovesan, estaria em situação de vulnerabilidade ainda pior do que a do Stênio. E aí fica a pergunta, então são 2 idosos vítimas que vocês não amparam? Por quê? Se elas contrataram um dos escritórios mais caros do Rio de Janeiro, e elas têm contato com a mãe, ao que parece, elas mantêm um contato íntimo, elas não estão auxiliando também a mãe delas de 78 anos, além de não auxiliar o pai de 94? Se essa é uma informação que nós não tínhamos. Agradecemos, inclusive, por essa atualização. Bom, é isso, pessoal. Nós vamos acionar todas as câmaras responsáveis, órgãos responsáveis pela proteção de direitos dos idosos, em âmbito municipal, estadual e federal. Se necessário, iremos a Brasília. Podem ter certeza disso. Um forte abraço. A justiça prevalecerá. Olha, a pior coisa para um pai é receber ingratidão dos seus filhos. É o que está acontecendo comigo. Terça-feira é meu aniversário e hoje as minhas filhas falaram mal de mim. É esse meu presente?